Tem um filósofo antigo que ele fala o seguinte, que a pior coisa que pode acontecer para alguém é a pessoa se tornar convicta sobre qualquer coisa. Mas assim, tem uma certa discricionariedade nisso que ele fala, quer dizer, tem um espaço que é deixado para a questão religiosa. Porque para a questão religiosa, quanto mais convicção você tiver, tanto melhor para você. Agora, por exemplo, para as questões da tua vida em particular, e principalmente para a questão da abordagem política, quanto menos convicção, quanto mais você partir da dúvida, tanto melhor para você. Porque se você partir da questão da convicção, você vai perder o bonde e você vai sair do trilho. Nós temos agora no país uma questão de quê? De polarização política. Então tem dois lados. Se você for fazer uma análise profunda do que faz uma pessoa ela estar de um lado ou do outro lado, não é uma questão de racionalidade. Não é uma questão de análise. Não é uma questão de que a pessoa se debruçou sobre a questão histórica, tudo aquilo que foi feito, que deixou de ser feito. Em absoluto. As pessoas elas estão de um lado ou do outro por questões emotivas. Outro dia eu ouvi alguém dizendo o seguinte, eu detesto essa pessoa, não é nem por um motivo em particular. É que eu olho para ele e ele faz com que eu deteste ele só pelo fato de eu vê-lo. Então isso é o tipo de comportamento absurdamente subjetivo, né? Que aí a gente está falando de quê? De emoção. E você não pode abordar nenhuma questão da tua vida através da emoção. Note que todas as vezes, faz um exercício aí de consciência, olha para todos os acontecimentos recentes e vê que toda vez que você abordou uma questão particular da tua vida através da emoção, a tendência, em 99% dos casos, é que você saiu dali com uma impressão de que você teve um resultado negativo sobre aquilo. A mesmíssima coisa se dá na questão política. Você não pode escolher um lado político por emotividade, porque o político que está do determinado lado, ele professa essa religião que você também está em acordo. Ou então porque o político do outro lado, ele faz promessas sociais e você acha que através do que ele fala, você vai ter algum tipo de benefício. Não é assim que você aborda a política. É melhor que você se torne alguém que não tem nenhum lado, mas que é alguém que está disposto a se debruçar. E quando eu falo se debruçar, é a estudar a questão histórica, o que um lado professa, o que o outro lado professa, quem está no meio, o que quem está no meio aqui diz sobre alguma coisa. Então você pega, né, se debruça sobre aquilo, se empenha, e você tem que ter um momento no qual você vai colocar na balança um lado e outro, né, porque você não está atrás de se tornar convicto de que aquele determinado lado é o lado perfeito, é o lado bonito, é o lado maravilhoso. Não. Você vai ter que chegar num momento que você vai colocar na balança os dois lados e você vai olhar para você, para a tua condição de vida, para a tua história, para quem você é, de que classe social você surge, em que classe social você se encontra, e nessa balança você vai ver o que vai pender para o teu lado, né? E olha, isso não é algo imutável, não. Pode ser que nesse momento seja mais interessante para você ficar de um lado, porque você colocou na balança os dois lados e um lado está pendendo para os teus interesses, para as tuas necessidades, para aquilo que você acha que nesse momento se configura como algo que vá trazer algum tipo de desenvolvimento para você, para quem você gosta, para os teus semelhantes, para o lugar que você mora, para a cidade, para o estado, para o país. Mas pode ser que num outro momento, numa outra circunstância, dentro de uma outra realidade, talvez você tenha que mudar. E não tem nada de errado em mudar. Tá? O grande problema é o seguinte, é você se manter convicto, é você levantar bandeiras. A partir do momento que você levanta uma bandeira, você está fadado a se perder no meio da multidão. E você já deve ter notado, né? Que as pessoas que seguiram esse caminho de se perderem no meio da multidão, de forma inconsciente, no final da história, elas acabam chorando. E elas rangem os dentes. Porque a partir do momento que você fica inconsciente e que você não raciocina e age através da emotividade, as consequências, elas são as piores possíveis. Isso se dá na política, isso se dá em qualquer aspecto da tua vida particular. Então, à primeira vista, assim, parece que é muito difícil, mas não é. É como se você fosse numa feira, né? A feira ela tem uma particularidade. Muitas pessoas vendem os mesmos produtos. Quem é que vai conseguir vender mais? Quem tiver o preço melhor, né? E é óbvio que se você vê uma barraquinha na feira que o tomate custa 10 e você andar 3 metros e você encontrar uma barraquinha que o tomate está 8, você vai comprar na barraquinha que está 8. Pronto. É assim que você tem que abordar, através de lógica, através de racionalidade, através de quê? De comparação. Você olhou para uma situação, aquela situação te custaria mais, e você escolheu a outra situação que tem a mesma qualidade, que se trata do mesmo produto, e você escolheu a situação que te beneficia. Na política é a mesma coisa. Pode ser que futuramente você volte na feira e o cara que estava vendendo por 10, ele tenha tomado consciência de que ele não conseguiu vender tanto quanto aquele outro que estava vendendo por 8 e que de repente ele tenha mudado, agora ele esteja vendendo por 7.
E aí o que você vai fazer? Você vai largar o de 8 e vai comprar no que era 10 e agora está 7. A política ela tem que ser abordada com racionalidade. Não é porque o cara segue a mesma religião que você acha que é a religião certa, não é porque o cara está te prometendo mundos e fundos que você vai atrás do que está sendo falado. Você tem que pegar o histórico, né, de um lado, do outro lado, o histórico de quem está daquele lado, o histórico de quem está daquele outro lado. E aí você faz a sua escolha de acordo com o momento. Porque, como eu disse, no momento seguinte pode ser que essa escolha ela se torne uma escolha que não tem fundamentação dentro da lógica e da racionalidade. Se você olhar sim para a política, você pode ter certeza que você vai ter sucesso e que se você educar teu filho, se você educar aquelas pessoas que estão no teu entorno para que eles tenham o mesmo olhar, que é um olhar de dúvida, que é um olhar de análise, talvez você faça com que um dia a gente, como país, a gente tenha mais proximidade com a política, tenha mais conscientização e que a gente transforme. O trabalho não é de cima para baixo. O trabalho é esse que eu estou falando. É você se tornar consciente de que você tem que abordar a questão política através da racionalidade.